Faz quase 7 anos que eu embarquei para o meu primeiro Work and Travel nos Estados Unidos, que foi o que deu início a toda a minha jornada de intercâmbios e de criação de conteúdo de intercâmbio aqui no canal. De lá pra cá, muita coisa mudou, tanto o Work and Travel em si, quanto a minha bagagem de conhecimento sobre Work and Travel, sobre intercâmbio, sobre morar fora, que naquela época eu não tinha. Eu errei muito, eu acertei muito, e é justamente por isso que eu estou aqui nesse vídeo, para que você não precise cometer os mesmos erros que eu cometi. Bora ouvir tudo que eu faria se eu estivesse começando a fazer o Work and Travel pela primeira vez agora? Oi, aqui é a Tarsila e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Há quanto tempo eu não gravava um vídeo de Work and Travel, minha gente? Meu Deus, acho que eu tava até com saudade. Vocês estavam com saudade também? Se não tiver com saudade, não precisa falar. Se você caiu de paraquedas aqui e você não sabe do que eu tô falando e o que é o Work and Travel, eu vou dar um contexto aqui resumidinho só pra você entender. É um intercâmbio de trabalho remunerado nos Estados Unidos que você pode fazer entre os meses de novembro até março, sempre nessa época do ano. Eu fiz esse intercâmbio 4 vezes, trabalhei 3 invernos numa estação de esqui em Massachusetts e uma vez um inverno na Califórnia. E foi através desse conteúdo, desse intercâmbio, que eu me encontrei profissionalmente na comunicação, criando vídeos pra internet, criando conteúdo aqui no YouTube, nas minhas redes sociais. Então eu tenho muito carinho por ele, porque ele literalmente mudou a minha vida. Tem outros vídeos aqui no canal explicando mais os pré-requisitos e como esse intercâmbio funciona e como você pode participar. E eu vou deixar linkado na descrição desse vídeo pra você assistir depois, a seguir desse vídeo aqui, tá? Nesse vídeo eu vou trazer 4 coisas que eu faria diferente se eu estivesse começando a fazer o Work and Travel a partir de agora. E bora decolar esse intercâmbio. Se eu fosse começar a fazer o Work and Travel hoje, eu não iria 3 vezes para o mesmo lugar. Foi uma ótima experiência ter ido para essa montanha na primeira vez que eu fui. Era uma montanha pequena no estado de Massachusetts. Era uma montanha pequena, familiar, não era um grande resort de esqui, era um resort mais aconchegante. No estado de Massachusetts, meu Deus do céu. Massachusetts, chamado Ski Butternut. E pelo fato de ser uma montanha pequena e aconchegante, foi muito legal de ir pela primeira vez, porque a primeira vez a gente é muito cru, né? A gente tá muito num universo muito novo. Como era uma montanha menorzinha, a gente conhecia todo mundo que trabalhava lá, todo mundo se conhecia. A gente acabou ficando muito próximo do pessoal que trabalhava na estação de esqui. Muitas vezes a gente fazia rolê junto, eles chamavam a gente pra ir na casa deles, organizavam passeios pra gente viajar. Não pelo intercâmbio, porque eles não têm obrigação de fazer isso. A própria galera que trabalhava com a gente, sabe? Queria mostrar coisas, compartilhar, levar, ajudar a gente a ter uma experiência legal. Eles ajudavam nos perrengues, então a gente tinha um contrato muito próximo com a equipe mesmo, com os coworkers da estação de esqui. E isso é uma coisa que tem menos chance de acontecer se você for para um resort muito grande. Então, por exemplo, no meu 4º ano eu fui trabalhar num resort imenso da Califórnia e eu senti na pele a diferença de você trabalhar num resort tão grande do que um resort pequeno. Lógico que cada um deles tem suas vantagens e desvantagens e eu posso fazer um vídeo a respeito disso se vocês acharem interessante, comparando o resort grande com o resort pequeno, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Mas o que eu senti, assim, a respeito desse aspecto é que na montanha grande que eu trabalhei na Califórnia, em Mammoth, eu não conhecia todo mundo nem que trabalhava no mesmo departamento que eu, e eles estavam assim, ó, pro J1, pra galera que trabalhava, ia lá, cada um fazia o seu trabalho, você não tem a menor possibilidade de você conhecer todo mundo que trabalha numa estação de esqui tão grande. É uma empresa corporativa imensa. Então não tinha essa questão familiar, essa questão próxima da gente fazer amizade com o pessoal, a gente se unir e dar rolê junto, sabe? Não tinha isso. Eu não dei rolê com os meus supervisores lá. Você é só mais um no meio da multidão numa montanha grande, sabe? E numa montanha pequena, todo mundo sabe quem é você. Não tô dizendo que foi um lugar ruim de trabalhar, foi maravilhoso, eu amei trabalhar lá. Mas foi burrice pra mim voltar 3 vezes pro mesmo lugar. Porque acabei caindo na zona de conforto, entende? Já não era mais novidade. Perdeu um pouco a magia do início, acabou virando uma coisa, sabe, mais... Entendeu? Sem magia. Eu acho que voltar a segunda vez, ir pro mesmo lugar a segunda vez, tem as suas vantagens, porque às vezes você recebe um aumento de salário, você já sabe como as coisas funcionam, então normalmente os supervisores, o pessoal te dá mais responsabilidade, né? Você cria um laço ali com as pessoas que às vezes isso pode te gerar um outro tipo de oferta, um relacionamento que pode fazer com que eles te convidem pra voltar de alguma outra forma, sabe? Com algum outro visto, enfim. Tem as suas vantagens também voltar, mas eu acho que voltar 3 vezes na minha condição
condição, sabendo que era um lugar que não ia me trazer oportunidades e que não estava mais acrescentando na minha vida, foi uma burrice. Eu poderia ter experimentado outros tipos de emprego, conhecido outras regiões dos Estados Unidos, conhecido mais pessoas, ampliado meu horizonte cultural. Poderia ter ido para um outro lugar onde eu poderia ganhar mais até, porque não era um Butternut, não era um lugar que dava para ganhar muita grana. Eu poderia ter vivido outras experiências em vez de ficar vivendo mais do mesmo, sabe? Se eu fosse começar a fazer work and travel hoje, eu trabalharia em um second job em um lugar que tivesse gorjetas. Uma experiência que eu nunca tive, que eu gostaria de ter tido naquela época, era de trabalhar em um tipo de estabelecimento, um restaurante, ou lanchonete, ou um café, onde eu ganhasse gorjeta. Porque como eu sempre trabalhei em estação de esqui, e eu manteria o meu primeiro emprego como estação de esqui pelo fato de eu ganhar o passe para esquiar, e esquiar era uma coisa que era prioridade para mim, eu tive a experiência de ter trabalhado num lugar onde eu ganhasse gorjetas, onde eu pudesse ter feito um second job, porque eu acabei não fazendo um second job, e se eu fosse fazer um second job, eu gostaria de ter feito num lugar que ganhasse tips. Porque é uma ótima forma de fazer renda extra. Restaurantes, lanchonetes, nem toda lanchonete, tá? Mas tem que observar o estilo da lanchonete, o tipo, o movimento e tal. Mas esses restaurantes com muito movimento, cafés, bares, com bastante movimento, eles acabam tendo bastante gorjeta. É um trabalho cansativo, mas eu poderia, por exemplo, ter organizado para fazer 2 vezes na semana, 2 noites ali, trabalhar num restaurante ou num bar, ou não sei, alguma coisa, para fazer essa grana extra de gorjeta. Eu sempre fui de fazer horas extras nos lugares que eu trabalhava, então não é que eu não trabalhava o suficiente, eu trabalhava as horas extras que tinham disponíveis pra mim, só que eu não parei pra pensar se não seria mais inteligente, em vez de eu fazer horas extras no meu empregador, eu pegar um second job onde eu pudesse fazer algumas horas extras por semana num lugar onde eu ganhasse gorjeta, porque quando você ganha gorjeta, o seu salário por hora fica mais alto, porque todo restaurante também tem o salário base, você recebe o salário por hora, mas também recebe gorjeta, depende da posição e do movimento do restaurante. Mas tem a possibilidade desse salário por hora com essa gorjeta ficar melhor do que o salário por hora da hora extra que eu fazia no meu empregador principal, entendeu? Então eu ia fazer uma renda extra trabalhando as mesmas horas, otimizando o meu trabalho por horas, sacou? Eu ia trabalhar de uma forma mais inteligente do que apenas só trabalhar. E um segredinho aqui pra você, tá? Se essa grana das gorjetas vier em cash, em vez de vir do seu paycheck, porque isso vai depender do restaurante. Tem estabelecimento que paga gorjeta na folha de pagamento e tem restaurante que paga em cash, dinheiro. Se vier em dinheiro, você acaba não pagando imposto por essa grana. Então ela acaba rendendo ainda mais. E se você tá gostando desse vídeo até aqui, eu te convido a deixar um like nesse vídeo porque não te custa nada e me ajuda muito. Se inscreva aqui no canal se você ainda não está inscrito para continuar acompanhando os conteúdos. Vocês sabiam que Vocês não sabiam porque vocês não leem meus analytics do YouTube, mas eu tava analisando meus dados do YouTube, 80% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos no canal. Gente, eu acho isso um absurdo, custa nada para inscrever e ajuda tanto o criador de conteúdo. Se inscreve nos canais que vocês gostam, se inscreve aqui. Eu vou esperar você se inscrever. Pronto, podemos continuar. Se eu fosse começar a fazer work and travel hoje, eu teria começado a fazer snowboard antes e eu teria aprendido a esquiar também antes, em vez de ficar julgando. No meu primeiro intercâmbio, eu demorei pelo menos 1 mês e meio para começar a fazer aula de snowboard. Ou seja, eu perdi 1 mês e meio de praticar esse esporte que eu amo tanto. Eu fiquei envolvida aí no trabalho, na rotina, nas coisas ordinárias ali do intercâmbio, no que estava acontecendo, e eu acabei esquecendo de começar a fazer a aula indo atrás disso. E tem muita gente que vai trabalhar em estação de esqui e nunca faz uma aula. Gente, por que vocês estão indo trabalhar na estação de esqui se vocês não querem esquiar ou não querem fazer snowboard? É a melhor parte. Eu só fui começar, né, no meio do meu 2º mês, eu perdi muito tempo que eu poderia ter aprendido mais rápido, já poderia estar subindo a montanha, já poderia estar me divertindo. Então eu perdi... Yo! I'll definitely be there before then. Yeah, love you. Te amo. Tá Talk to you soon. aí. Então eu perdi praticamente metade do meu tempo na estação de esqui sem começar a aprender snowboard, que é uma coisa que eu amo, sou apaixonada, morro de saudade, não vejo a hora de voltar. Eu não me arrependo, porém, de ter começado pelo snowboard, porque o snowboard ele é mais difícil de você pegar no início. Ele é mais dolorido, ele é mais complicadinho de aprender, pelo menos foi assim pra mim e na maioria, né, no geral é assim. Existem exceções, mas no geral é assim. E se eu tivesse começado pelo esqui, eu não sei se eu teria tido coragem, força de vontade pra aprender o snowboard depois de já ter aprendido a esquiar. Porque o esqui eu peguei muito rápido. No primeiro dia eu já tava subindo lift pra descer a montanha. Foi mais intuitivo pra mim, ele foi mais fácil de pegar assim no início. O snowboard eu penei muito, doeu muito, eu bati muita bunda no chão.
Eu fiquei com o corpo todo dolorido. Eu demorei pelo menos 3 dias, assim, pra começar a pegar a segurança pra poder subir. Se eu tivesse começado pelo esqui, eu não sei se na primeira vez que eu tivesse tentado fazer snowboard eu ia falar, meu, você tá doido, vou continuar isso aqui não, Deus me livre, muito difícil demais. Como eu comecei pelo snowboard, eu não tive essa opção, né, não tinha nem pensado em esquiar. Então foi assim, foi mais fácil. Só que teve um porém. Eu só me permitir experimentar esquiar no meu quarto intercâmbio de work and travel, gente. Quarto, foi no último que eu fui aprender a esquiar. Eu só fiquei fazendo snowboard nos outros. Falava, jamais vou aprender a esquiar. Ai, que negócio tosco. Ficava julgando, sabe? Que besteira, meu pai. Mas a real é que nesses países de prática, que praticam esporte de neve, existe mesmo uma rixa entre a galera que faz snowboard e a galera que faz esqui. São poucas as pessoas que fazem os dois. E aí, como cada um aprende um e fica, né, apegado no que aprendeu, um meio que zoa o outro. E aí eu entrei nessa besteira de fazer isso e me impedi de me permitir viver outra experiência por causa dessa besteira. Os dois são muito legais por motivos diferentes. Eu gosto muito da sensação que os dois me dão, das possibilidades que eles me dão, do que eu sinto quando eu tô fazendo esqui ou snowboard. Eu amo os dois e eu quero continuar fazendo os dois. E eu bato contra quem fica defendendo um ou outro. Eu acho que a gente pode sim ter uma preferência, não tem nada de errado com isso. Eu não sei qual é a minha preferência. Mas a gente não precisa entrar nessa de ficar, sabe, com essa picuinha de falar mal de quem faz snowboard, de falar mal de quem faz esqui, se a gente pode fazer os dois. Ou se a gente pode fazer um só, mas respeitar o gosto do amiguinho. Uma dica muito importante pra você não esquecer quando você chegar no seu work and travel é: faça a bendita aula do esqui ou do snowboard, porque você vai trabalhar numa estação de esqui, você vai ter direito a aula gratuita. E não é uma coisa intuitiva, não é uma coisa banal para você aprender assim na raça. Ou você faz uma aula com um professor da estação de esqui, porque você tem direito como funcionário, ou às vezes você pode fazer amizade, né, com o pessoal da montanha e alguém, um amigo seu que sabe muito vai te ensinar. Eu aprendi o snowboard, por exemplo, não fiz uma aula com o professor, mas eu fiz aula com o meu ex-namorado, o namorado que eu tive lá na época, vamos falar dele ainda nesse vídeo. Ele fazia snowboard e ele era muito bom, porque ele fazia desde pequeno, então foi ele que me ensinou. Foi praticamente que nem fazer aula com um instrutor, entendeu? Faça aula com alguém que já sabe, não é uma coisa intuitiva pra gente aprender sozinho. E aí depois você se machuca e prejudica o resto do seu intercâmbio por falta de uma coisa boa dessa, que era você ter feito uma aula pra aprender a parar, pra aprender a fazer os movimentos básicos certinhos pra garantir que você vai ter mais segurança praticando um esporte de neve, que é um esporte radical. Se eu fosse começar a fazer o work and travel agora, hoje, eu perderia menos tempo com boy lixo. Ai, gente, sério, eu não sei nem o que dizer nesse tópico. No meu primeiro intercâmbio, eu me peguei num boy lixo. Ele me ensinou a fazer snowboard e tal, mas assim, ele era cheio de red flags, que eu insisti em ignorar. E eu investi muito tempo da minha vida no meu intercâmbio nele. Porque não contente em ficar com ele no meu primeiro intercâmbio e investir muito tempo e energia do meu primeiro intercâmbio nele, eu continuei namorando com ele depois desse primeiro intercâmbio. E esse foi um dos motivos de eu ter voltado tantas vezes para Massachusetts. Tem a ver com o primeiro tópico que a gente falou nesse vídeo. Pra ficar perto do boy lixo. Parabéns, tirou 0. Esse é um tema que realmente me incomoda, porque eu fico pensando em todas as coisas que eu poderia ter feito, aproveitado, vivido e conquistado se eu não tivesse investido e perdido tanto tempo com ele. Na minha imaturidade na busca do amor. Ao mesmo tempo, eu não pego tão pesado comigo mesma. É uma pequena frustração, mas eu não pego tão pesado comigo mesma porque eu fiz o melhor que eu podia com o que eu sabia na época. E não é justo pra mim agora, com a maturidade que eu tenho, com a bagagem que eu tenho, com, né, o desenvolvimento emocional que eu tive desde então, ficar julgando as escolhas que eu fiz naquele momento. Não é justo, porque agora pra mim é muito mais fácil. Mas sério, fica aí a dica, não ignorem red flags. E invista um tempo de vocês, principalmente no intercâmbio, que é um tempo tão precioso que vai acabar, em pessoas que realmente valem a pena. Não tô falando pra vocês namorarem, não ficarem, não pegarem pessoas, peguem mesmo, porque é muito legal pegar pessoas de fora, de outras culturas, é muito divertido. Não é isso. É você perceber se às vezes você não tá deixando de lado a sua própria experiência, de cuidar do que você veio fazer ali, do seu objetivo e do seu intercâmbio, em prol de uma outra pessoa, que às vezes pode estar te privando mais do que te acrescentando. Você já tá vendo ali as red flags e você tá ignorando, porque você acha que porque ela é de fora, ela é diferente. Tem pessoas estranhas e tóxicas e cheias de red flags em todas as nacionalidades. Então só fica atento, tá? Pra você tomar conta do seu tempo, tomar conta do seu intercâmbio. Se coloque como prioridade nesse momento, porque até se você se colocar com essa prioridade e manter esse equilíbrio, se for uma pessoa legal mesmo, ela vai entender e
ela vai acrescentar em vez de ela subtrair, sacou? E tem muita gente que acaba tendo relacionamentos que duram além do intercâmbio, se casam. Eu tenho uma amiga que casou agora, eu também me casei com uma pessoa que eu conheci no intercâmbio, mas eu fui no Camp Leader, né, foi em outro, mas foi já com uma outra maturidade. Isso é possível, só tomar cuidado pra não causar um arrependimento, sabe? De você olhar pra trás e ver que você investiu tanto tempo da sua experiência em alguém que não valorizava o seu tempo, ou a sua presença, ou você. Até porque esse relacionamento com esse cara me ensinou muito sobre o que eu queria e eu não queria em um parceiro. E eu tenho certeza que todos os relacionamentos frustrados que eu tive na minha vida, e eu fui uma pessoa que namorou bastante, eu preciso confessar, foi o que me preparou pra ter um relacionamento tão saudável e maduro hoje que eu tenho com meu marido. Então, apesar dessas coisas que eu tô reclamando aqui, eu sou grata por ter tido essa experiência, porque ela me ensinou e me ajudou a formar quem eu sou hoje. Eu só acho que eu talvez não precisasse ter demorado tanto tempo assim pra perceber, né, que era melhor vazar. Querem a parte 2 desse vídeo? Porque eu tenho mais arrependimentos e lições pra compartilhar com vocês, se você quiser. Deixa aqui nos comentários, porque eu leio e respondo tudo sempre. Eu vou adorar saber se vocês têm interesse. E se você vai fazer Work and Travel, ou está pensando em fazer Work and Travel, eu vou sugerir aqui pra você essa playlist do meu Work and Travel na Califórnia, que foi o Work and Travel que eu mais criei conteúdo em vlog, mostrando a experiência mesmo, o meu dia a dia lá no trabalho, viagens, passeios. Então, um conteúdo muito lindo que com certeza vai fazer você se sentir mais próximo e da experiência de fazer um Work and Travel. Um beijo e até o próximo vídeo.